sou do PT, o vereador Alfredo é o membro titular, mas nós aqui somos altamente, reconhecemos o trabalho do Alessandro Guedes, então ele vai falar, fazer sua pergunta tranquilamente. Por favor. Boa tarde a todos os convidados da EE, boa tarde, vereadores e vereadoras da comissão que tem desempenhado um importante trabalho aqui de esclarecimento sobre os motivos das cheias e das enchentes da cidade de São Paulo. Eu tenho estado com alguns componentes, alguns integrantes da EE nos últimos tempos, porque tenho acompanhado de muito perto a situação daquele povo da região do Itaim Paulista, Vila Seabra, Vila Itaim, Vila Aimoré, Vila Margarida. E lá aquela população sofre demais, é uma área que, aquela várzea do Rio Tietê, que é de responsabilidade do DAE. Nossa luta aqui foi para que decretasse estado de emergência lá, nossa luta aqui foi para que a prefeitura fizesse ações junto com o DAE mais significativas naquela região, para tirar o povo que estava em situação de alagamento por mais de 70, 80 dias permanentemente. Mas não é só isso, né? Recentemente tivemos a oportunidade de estar no DAE, despachando com o superintendente, o deputado Alencar e o deputado Bittencourt. Fomos também recentemente junto com o Guto, que está aqui, junto com o senhor Silvio, que está aí no Ministério Público, o promotor, dialogar sobre aquela região também. Enfim, senhores, lá na região os moradores se queixam muito do relacionamento que tem com o DAE. Se queixam demais. Lá, por exemplo, um dos motivos alegados da enchente na Vila Seabra e dos alagamentos por mais de 80 dias, com água de esgoto, água de esgoto, fossa, é por causa que na construção do Parque Biacica, que era uma região de várzea natural, uma espécie de piscinão natural que a água, na época de cheia, permaneceria ali, e o seu aterramento, ele ficou mais alto do que a rua. Ou seja, em época de alagamento, enchia o Parque Biacica e as ruas abaixavam a água depois de algumas horas, um dia, enfim. Agora não, com a construção do parque, a rua fica alagada e o parque seco. Por quê? Porque houve aterramento. Eu estive com o secretário de subprefeituras lá na região essa semana, conversando com ele, e ninguém consegue entender o que aconteceu ali. E nós estamos pedindo, inclusive, informações da ele do responsável pelo projeto, se a população foi ouvida. Afinal de contas, a população se queixa, que reclamava para os engenheiros que apareceram no local, e eles diziam que não, que estava tudo certo, que aquilo ia acabar com o problema das enchentes da área. Pelo contrário, começou a causar enchente onde antes nunca teve. Outra coisa absurda que tem lá, senhor vereador Adilson Amadeu, o DAE está realizando uma obra lá de grande porte de canalização do córrego, mas pasmem, eu nunca tinha visto até ir lá. A canalização é de um lado só. Eles levantaram um muro de contenção de um lado só do córrego e o outro lado que está as casas não tem projeto de canalização. Lá no córrego do Itaim. Eles levantaram a contenção de um lado, uma obra grande, cara, nós visitamos essa semana, e do outro lado não tem previsão. Segundo eles, seria a parte da prefeitura fazer aquilo. Segunda-feira estarei com o Vitor Ali para perguntar isso para ele, porque, segundo o secretário da prefeitura e os contatos que nós fizemos, não existia acordo para aquilo. Então, o DAE canaliza um lado do córrego e do outro lado joga a água para dentro da casa das pessoas. Então, a relação lá é muito conturbada por isso também. E os transtornos do atraso da previsão de entrega do polder, que parece que era abril, agora atrasou para mais adiante, enfim. Outra queixa lá, e eu queria fazer uma pergunta clara, além da responsabilidade do Parque Biacica nas enchentes da Vila Seabra, além da questão desse muro de arrimo de apenas um lado do córrego do Itaim, eu queria fazer uma pergunta clara lá, referente a qual foi a última obra, a última execução de contrato de desassoreamento naquele trecho do córrego, qual foi, se possível o valor de quanto foi, e o prazo de validade de uma obra como essa. Porque uma coisa é clara, o rio está totalmente assoreado. Totalmente assoreado. Tem uns bancos de areia lá naquele trajeto entre Itaim ali, sentido Penha, que se não derrubar aqueles bancos de areia, a água não vai correr. Já foi passado, inclusive com o engenheiro do DAE, o subprefeito da região, o Sonar lá, que identificou lá árvores caídas, carcaças de carro, montanhas de areia submersa. Então, o DAE fala
eu ouvi numa reunião que nós tivemos que tem que fazer um novo desassoreamento, mas que o último não tem tanto tempo assim. Aí, ao falar com a população não viu esse trecho onde eles estão sendo afetados com o trabalho de obras de desassoreamento, uma coisa muito estranha. Então, se fosse possível enviar para a comissão aqui, senhor presidente, voltar a fazer o requerimento sobre esse projeto de desassoreamento daquela área, o valor dele, fotos de que aconteceu, qual que é a perspectiva de novo desassoreamento do local. Porque se precisa fazer novamente, foi falado que vai ter que fazer um contrato, esperar a liberação de dinheiro e tal. Quando a gente lida friamente com os papéis, é assim mesmo, nossa parte é essa, é burocrática, todos nós sabemos a função de cada um aqui, inclusive dos senhores. Mas quando a gente lida com a realidade daquela pessoa que não tem condição de sair de casa, e se sair tendo que meter o pé na água de sujeira, de cocô, de xixi, que tem que faltar para ir ao trabalho, porque tem que ficar cuidando do filho que não consegue ir à escola, situação que a pessoa não consegue comer, porque em dias de calor a água ferve, aquela água de fezes fervida, aquele cheiro horrível, cachorro morto, como eu coloquei nesse telão aqui, em decomposição nas ruas lá, a gente tem que também se sensibilizar. A burocracia tem o seu lado, a sua operação, mas a gente também tem que dar prioridade a algumas questões. Então, nesse sentido, queria entender aqui qual que é a prioridade do DAE com esse processo de licitação para o novo desassoreamento que foi mencionado já que vocês pretendem fazer naquela região. E queria também, senhor presidente, pedir aqui, se possível, em nome da comissão, um requerimento do último ano, dos últimos, de janeiro de 2018 a agora abril de 2019, do cronograma de fechamento daquela bendita barragem da Penha. Porque quando chove muito no Alto Tietê, os moradores alegam, e os moradores são sempre o último a ser ouvido, porque geralmente é morador sem instrução, pessoas comuns, pobres, humildes, na divisa de Itaquá e tal. Mas eles alegam que há o fechamento da barragem da Penha, para que não haja nenhum alagamento no Rio Tietê, e com isso a água sobe lá na região da Itaí, Graceabra, essa região toda mencionada, por causa que fechou a barragem e ali retorna a água que está ali. Então, eu gostaria de, também, na comissão, fazer o pedido desse requerimento para dar fechamento dessa barragem, data, horário, cronograma, para que a gente possa, minimamente, esclarecer os moradores que isso não tem nada a ver, ou talvez mostrar que eles possam estar certos, como estavam certos quando começou a criticar a obra do Parque Guiacica, e o Idaê não deu bola para eles, continuou aterrando aquela região, aquele parque, e hoje as famílias sofrem debaixo d'água lá por muito tempo. Então, estaremos na segunda-feira dialogando com o secretário de obras, junto com o secretário de prefeituras, também para dialogar sobre aquele trecho do Córrego Itaim, que daí alegou que foi um lado, deles do lado da prefeitura, uma coisa que a prefeitura não reconhece. Pelo menos eu não achei nenhum agente ainda que reconheceu isso. Obrigado pelo espaço, presidente. O senhor quer responder, por favor? Do shopping, né? Tá bom? E o que acontece? Quando o empreendedor entra com um projeto, ele tem que consultar o DAE, e quando acontece esse tipo de coisa, por exemplo, ele tem lá um canal que tem que ter 2 metros de base por 2 de altura. Aí o DAE fala, você só vai fazer esse empreendimento se você fizer uma compensação e amortecer isso. Ou seja, um canal muito maior, né? Ou então um reservatório. Aí ele fica indignado, fala com o prefeito, não vou investir num canal gigantesco que não é necessário, né? E ameaça tirar o empreendimento dele do município. Aí o prefeito vem reclamar no DAE, né? Vocês estão exigindo coisa do empreendedor que inviabiliza esse tipo de empreendimento e tem problema de geração de empregos, né? Então isso é um problema sério, a gente sofre uma pressão tremenda, mas estamos sempre exigindo a compensação, que é uma área que aqui é da SEI, que é a diretoria da Bacia do Tietê, também é responsável pelo outorga, né? Então, só por curiosidade. Bom, voltando no vereador, primeiro, a questão da responsabilidade da Vila Itaim não é do DAE, né? A responsabilidade daquela área, o DAE tem responsabilidade dentro do rio, né? Até a margem. Fora da margem, a responsabilidade é da CETESB e do colegiado gestor que existe na APA, né? O DAE é responsável pela obra, sim, que ele assumiu por conta de uma compensação ambiental da DERSA, né? Que ela que está disponibilizando os recursos, e o DAE é responsável pela obra, sim, mas não pela área. Né? Na obra do parque. Do parque também. O parque Várzea é do DAE.
E que obra seria? A do Córrego Itaim, o senhor está mencionando, é isso? Então, na sequência, né, com relação ao Biacica, né? Você falou aquela questão do aterro, realmente. Mas o que acontece? Nós já até tentamos explicar. Se você remover totalmente o parque, né, independente de aterro ou não, na magnitude que teve de inundação, não ia resolver nada. Porque o problema ali é o rio Tietê e o Parque Biacica está na margem do Tietê. Então, se você tirar todo o parque, a área ia continuar inundada. Porque ele é insignificante, essas lagoas que tinham dentro do parque, insignificante em relação à magnitude de chuva. Com relação ao Córrego Itaim, você citou, está perfeitamente, né? Tanto Itaim como Tijuco Preto, né? Nas margens opostas do Polder. O que acontece? A Prefeitura de São Paulo contratou um projeto para canalização do Córrego Itaim. Nós estamos sendo questionados pelo Ministério Público, né? Mas por algum motivo esse projeto foi até pago, alguma coisa em torno de 60%, 45%, e não foi finalizado. Então deve estar na justiça, a gente não sabe, nós respondemos para a promotoria já por 3 vezes, eles reiteram querendo saber por que o DAE não terminou essa obra. Não é uma obra nossa, é um contrato da prefeitura que não foi finalizado, e acho que tem até óbice jurídico para, enquanto não for encerrado esse caso, para licitar. Mas essa obra é realmente necessária, porque senão as 2 margens, tanto do Tijuco Preto como a do Itaim, eles vão ficar vulneráveis. A Vila Itaim vai ficar protegida, mas essas margens vão ficar desprotegidas. Então, realmente está perfeita a sua colocação, alguma coisa precisa ser feita nesse sentido, e o DAE já está começando a levantar as informações iniciais para ver o que pode fazer. Tem problema jurídico, né? Até se o DAE tivesse o dinheiro hoje para fazer esse tipo de intervenção, ele poderia ter problema em função do contrato que está em aberto. Com relação ao atraso, né? Falando do atraso da obra, realmente atrasou bastante por questão da remoção das famílias, né? Infelizmente, nós tivemos uns casos com muita dificuldade para resolver, acabou atrasando o cronograma, né, que estava previsto realmente para abril desse ano, e foi postergado para dezembro desse ano, realmente está atrasado. Mas é um problema, infelizmente, esse tipo de coisa acaba acontecendo. Com relação ao desassoreamento, a gente chama de lote 3, né? Lote 3 do Tietê, daquela imagem que eu mostrei para vocês, de cerca de 25 quilômetros. Ele foi feito de maio de 2017 a setembro de 2018. Ele foi feito com recurso do BID, dentro do programa VARS do Tietê, e foram investidos cerca de 48,9 milhões de reais, e removidos 570 mil metros cúbicos. Só que, vereador, na realidade, causa realmente uma falsa impressão, porque o que foi atacado naquele momento foi o desassoreamento da foz dos principais contribuintes. Então, não foi uma atuação desde a barragem da Penha até a divisa de Itaquá. Não foi que o DAE rastreou o rio de cabo a rabo, né, como a gente disse. Foram locais pontuais, né, que era o que tinha de recurso naquele momento. Na realidade, era uma sobra do investimento que nós conseguimos jogar para esse desassoreamento, que até fugiu um pouco do foco do programa, né? Mas o BID aceitou, para não devolver o dinheiro, foi investido. Mas o que o DAE atacou foi a foz dos principais contribuintes. Ou seja, não para causar enchente no Tietê, para minimizar ou atenuar as enchentes desses contribuintes, que seria Lajeado, Tijuco Preto, Itaim e demais, até a barragem da Penha. O novo desassoreamento, vereador, na realidade nós fizemos aquele levantamento com sonar, né, para ver o que estava acontecendo. A nossa desconfiança era com relação à carcaça de automóveis, né, que nós tivemos nos últimos 6 anos 2.083 carcaças de automóveis, né? E realmente a gente vai desconfiar, se coloca 4, 5 carcaças de automóveis num trecho do rio, aquilo vira uma barreira, né? E acaba realmente causando problema de inundação. Nós detectamos algumas coisas de carcaça, né? E já fizemos esse levantamento, terminamos, e nós temos um valor de investimento da mesma ordem que foi feito na época do BID, né? Seria necessário alguma coisa em torno de 50 milhões de reais para desassorear não só esse trecho do canal do Rio Tietê, como a própria barragem da Penha. Com relação à operação da Penha, né, nós podemos criar um canal de comunicação. Nós temos o nosso engenheiro responsável que está à disposição para fornecer informações. Ele mantém contato com os prefeitos do Alto Tietê com relação à abertura e fechamento das comportas, né?
Nós estamos à disposição, nós temos vários estudos que demonstram que a operação da Penha não tem interferência nos níveis de inundação naquela região do Pantanal. E nós temos o eixo da barragem, a crista da cota da barragem, o Guto não está lá para pôr a imagem, nós chegamos até a colocar para você ver que essa pergunta podia acontecer. Está na cota 726, acho que é a sequência do próximo. Está na cota 726. E as margens da região do Itaim, as margens médias, né? Aí eu ia falar um pouco sobre a barragem, mas os últimos slides. Pode ser o anterior? O anterior, ali tem, ó, a passarela da barragem da Penha está na cota 726. O nível máximo histórico, que foi em 2004, atingiu 724,46, ou seja, passando por cima da comporta. A comporta está na cota 723. Então, o maior nível já observado na barragem foi 724,46. Pode seguir. Aqui são os níveis operacionais, né? O que o vereador acaba realmente interferindo é o seguinte: nós temos ali os penúltimos cotas. Cota do afloramento rochoso, S2 e S3. 725 e 25, 725, 25 e 50. Esse afloramento rochoso está na região da antiga ponte da nitroquímica em São Miguel. É um afloramento rochoso natural que está mais alto do que o nível operacional da Penha. Então, o que realmente segura a água na região, que a gente chama de popularmente Pantanal, né, desde a década de 90, é esse afloramento rochoso. Já foi pensado, inclusive, na época, em remover, que é uma obra não é muito complicada, né? Ainda no governo Covas, ele propôs essa remoção, e os técnicos da área ambiental acabaram convencendo a gente que nós íamos ter problema muito mais grave. Porque com a remoção desse afloramento rochoso, a várzea ia perder a sua função. Porque esse período modal que a gente fala de intervalo de inundação, que é de 2 anos, passaria de imediato para 10. Quando a gente fala 10 e 2, nós estamos falando em média, né? Porque o Tietê ficou sem extravasar durante 5 anos naquela região. E a população dizia, não extravasou porque limpou. Não é porque realmente as chuvas foram de menor magnitude. Então, o que acontece? Se a gente ficar 10 anos sem chuva, se não tiver uma política de preservação e evitar a ocupação da área, quando essa chuva vier, 10 anos daqui, 10 anos ou 15, sem inundação, aí sim nós vamos ter mortes, nós vamos ter só prejuízos materiais. Porque a várzea vai ter um potencial de ocupação, infelizmente, muito grande. Nós já passamos por esse processo, nós temos 1.336 famílias da região do Cotovelo do Pantanal em 1998, né? Elas foram removidas para unidades habitacionais CDHU, e infelizmente a área voltou a ser ocupada. Porque aquilo, a gente fala, em termos rurais, terra de ninguém sabe de quem toma conta. Como eu falei para você, a responsabilidade é de um colegiado. Se você vê a regra da APA, quem é a responsabilidade da APA? É de um colegiado, que envolve vários órgãos, mas não está definido. Então, ninguém toma conta da área. Na área de Guarulhos, nós não temos grandes problemas, porque são grandes proprietários de grandes áreas. Quando a gente faz vistoria pelo lado de Guarulhos, você marca no relógio 5 minutos, aparece alguém, o que vocês estão fazendo aí? Do lado de São Paulo, não, é diferente. Então, com relação a essa operação da Penha, se eu puder seguir... Oi? Alguém da prefeitura? O quê? Quando vocês aparecem em Guarulhos? O dono da terra. Não, o dono da terra. Eles normalmente são áreas muito grandes e tem sempre alguém tomando conta. Então, eles vêm indagar o que vocês estão fazendo aí e tal, a gente explica. Então, proprietários legítimos? Sim, proprietários. Que em Guarulhos são grandes proprietários. Entendi. Em São Paulo, você pega o MOC, mapa oficial da cidade, você tem setor quadralote até o rio. Então você tem aquela quadrinha na beira do rio, que o dono não toma mais conta, porque ele já sabe que aquela terra seria assim, ela não teria valor comercial, né, em função de ser uma APA, e de ser uma várzea sujeita a inundação, e que você não pode implantar infraestrutura, água, esgoto, saneamento, tudo que nós temos lá. Boa parte temos água, a parte de saneamento, inclusive energia elétrica, tudo, vamos dizer, irregular. Né? Para vocês terem uma ideia, afeta até o sistema da CPTM. São tantas ligações clandestinas de eletricidade, que eles passam por baixo das travessias, que nós temos uma redução de 6 viagens por dia. Ô Silvio,
Só para esclarecimento, né? Nós falamos aqui daquela canalização equivocada apenas numa margem lá do Itaim. Nós falamos daquele parque de Acica também, que o aterramento prejudicou o outro lado, apesar de ter chovido bastante, como você mencionou. Mas falou-se também que o valor de 50 milhões para poder fazer o trecho de desassoreamento mencionado no Mogi Penha. Não existe um estudo ou um planejamento, uma perspectiva de como foi feito de forma pontual, lá no recurso do BID, fazer de forma pontual e mais barata para aquele trecho, para atender aquelas famílias? Porque se a gente for pensar numa obra de 50 milhões para poder atender aquilo, a gente vai ver esse problema se arrastar por anos ainda. Em relação a isso, qual que é a perspectiva do TAE? Tá. Então, com relação ao investimento nesse trecho, 50 milhões seria o ideal para a gente fazer novamente esse serviço em todo o trecho, né? Nós fizemos um pedido já o ano passado, nós temos uma programação orçamentária para todos os lotes, né? O problema maior é o lote 1 e 2, ele está em andamento, e o lote 4 também. Então a gente não pode, por exemplo, colocar recursos novos, ele tem que vencer o contrato e tem todo aquele rito jurídico. Nesse caso não, como o contrato terminou em setembro de 18, existe essa possibilidade, né? Nós já até levamos ao superintendente, que levou ao secretário, né, solicitação de recursos, e a gente sabe que a início de governo nós levamos 3 alternativas, né? Justamente para tentar fazer alguma coisa esse ano. Que a ideia do levantamento que nós fizemos é para atacar os pontos críticos no primeiro momento, que poderia ser até menos recurso. Então nós estamos pleiteando, existe o pleito junto ao secretário, e nós estamos aguardando a liberação de recursos para colocar um edital na praça. Então, nós colocamos 3 alternativas, nós colocamos 15 milhões, 30 milhões e 50 milhões. Né? Obrigado. Só por a última imagem do Tietê, aquela régua do Tietê que tem na barragem, aquele é o efeito. Aí, aqui vereador, a cota 726 é a crista da barragem, e aquela régua nós colocamos em cima do escritório, quer dizer, para começar a ter efeito na região da Vila Itaim, a água teria que atingir aquele nível da barragem. Ou seja, próximo, por favor, ali está a cota 726, que é a soleira da crista, a cota 730 e 25, que é a média. Ou seja, coloca a próxima do que parece melhor. Essa faixa amarela, esse risco amarelo seria o nível de inundação da região aqui de São Paulo e Guarulhos, que iria atingir a partir do momento que a barragem fosse provocar alguma influência na Vila Itaim. Ou seja, estaria São Paulo ali, até pelo menos Guarulhos, totalmente inundado. Seria aquela próxima margem. Ok. Vamos caminhar, porque 3 horas nós temos que entregar a sala para a sessão. Ok, obrigado. Está escrito aqui, vereador...